Fala, galera do Amilty, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje estou aqui com um cara que vai explicar como é que é essa metodologia que muda tudo. Estou aqui com o André Diamant, vulgo Diamant, popular Diamant, criador do Sexy Canvas. Fala, André, como é que você tá aí? Bem-vindo, cara. Grande Parodi, pô, tô bem, tá muito frio hoje aqui no Rio de Janeiro, frio pra nós aqui é 18 graus, né? Eu tô sabendo que São Paulo tá 9 graus hoje, mas já tô aqui no visual hacker agasalhado. Tá demais, tá demais. Eu acho que você captou já a audiência agora, só com esse teu visual, mas eu acho que apesar do teu visual tá incrível, eu acho que teu conteúdo ainda é melhor do que isso aí. E você tem um negócio chocante aí, cara. Eu sei que você já falou 200 milhões de vezes o que é o Sexy Canvas, mas acho que tem uma turma aqui que eventualmente não conhece tão a fundo. E só para situar a gente, cara, explica aí o que é o Sexy Canvas e depois a gente vai falar um pouquinho de situações que a galera pode aplicar. Maravilha. Antes de mais nada, cara, quero dar aquela babada de ovo sincera, porque te acompanho, te sigo, já sou freguês aqui do Amilty, só vem fera aqui e o convite muito me honrou. Prazer e totalmente... Você cai com uma luva aqui. Cara, para falar sobre o Sexy Canvas, o que o mercado conhece hoje da metodologia Sexy Canvas, do que é o Sexy Canvas, acaba sendo muito mais uma metodologia muito inovadora que nunca existiu, que consegue prever tudo que vai gerar eletrificação e interesse para o cliente, para o ser humano. E quando eu falo tudo, é em qualquer tipo de troca. Por exemplo, você se apaixonar por um produto, você se apaixonar por um programa de TV, um canal no YouTube, você ser um ser humano apaixonante, ou seja, tudo que interage com o humano, até hoje em dia não tinha como ser mapeado do ponto de vista o que eletrifica, o que interessa, o que dá saudade, o que faz as pessoas consumirem. Não tinha uma metodologia. E o Sexy Canvas é a resposta para resumir tudo que interessa ao humano numa metodologia simples e muito democrática, que dá para entender muito rápido e transforma tudo. Transforma produtos, serviços, pessoas, mercados, países, porque pela primeira vez você tem um norte, uma fórmula geral do que interessa ao humano. Então isso é um resumo do que é a ponta do iceberg que o mercado conhece do Sexy Canvas, porque o Sexy Canvas em si é uma revolução, o Sexy Canvas em si é uma filosofia e é uma terapêutica também, porque é uma filosofia que, de certa forma, cura, mas eu não posso falar isso. Aliás, eu posso porque eu não me reporto ao Conselho Regional de Psicologia, então eu posso falar o que eu bem entender, mas ela é o que é o Sexy Canvas como um todo é uma filosofia de transformação das pessoas e de libertação de uma sociedade muito antiquada com um processo cronológico, passo a passo, para isso acontecer, que no final culmina num Brasil realmente funcional, capitalista, no sentido saudável da palavra, e que funciona como outros países do mundo e não vai ficar mais 500 anos andando de lado como sempre andou. Então o Sexy Canvas é muito maior do que o mercado conhece, na verdade. Incrível. E aí eu vou te perguntar uma coisa, cara. Você é engenheiro de formação, né? Sou engenheiro eletrônico. Com muito orgulho. Pela UFRJ, 1994 me formei. A internet era a óleo de baleia nessa época. Você lembra? Faltava um ano para a internet comercial. Fantástico. Cara, e você é um cara bem sucedido, né? Do ponto de vista de empreendedorismo, né? Você teve uma empresa, uma saída legal e tal. E aí, como é que você vai parar, cara? Assim, realmente um engenheiro eletrônico. E aí você deriva ali para uma questão realmente ampla e... mais de humanas, né? Exatamente. Você vai de um polo para o outro, cara, e de uma coisa encantadora. Como é que você dá esse shift aí? Nossa, eu vou contar então rapidamente a minha jornada, porque é uma jornada dessas bem doidas. Acho que posso dizer que meu primeiro job remunerado foi pela Nestlé, quando eu tinha 7 anos. Como você é também um dos bastiões originais da internet brasileira, eu posso recrutar a sua memória para essas coisas. Assim, tinha um programa na nossa época que era tipo um Star Wars de velho, que chama Battlestar Galactica, que era bem antigo. Sim. E existia o chocolate Galac, que toda criança gostava do chocolate Galac branco. E aí eu mandei uma cartinha para Nestlé com 7 anos falando, pô, vocês não fazem uma edição especial Battlestar Galactica, só que colocando no chocolate Galac? Eu mandei isso de zoeira e, cara, 3, 4 meses depois eu já tinha 8 anos, quando chegou um camarada de terno e gravata na minha casa, trazendo uma caixa e uma carta do diretor da Nestlé, agradecendo muito pela sugestão e me dando uma caixa com 50 Galax. Quer dizer, eu posso dizer que eu fui remunerado a primeira vez com 7 anos. Diamant, rapidinho, vamos só lembrar pra galera mais nova, esse lance de
imediatismo, né? Esse lance de você chegar e mandar um WhatsApp o cara responder. Nessa época aí, você escreveu uma carta, né? Escrevi uma carta e se bobear, essa carta está aqui. E se bobear mesmo, que a gente estava arrumando o estúdio hoje. Olha Que aqui. loucura, cara. Essa é a carta que eu recebi da Nestlé, tá? 1981. Eu já tinha 8 anos. Deixa eu ver, a data certa é 8 de abril. E aí demorava tudo, não tinha nada síncrono, né? Era tudo assíncrono, né? Você mandava uma carta, nem sabia se a pessoa recebida, não tem. Tanto é que o sujeito apareceu um ano depois, né? Apareceu uns 6 meses, 5 meses depois, eu já tinha feito, o que eu faço aniversário em janeiro, eu já tinha feito 8 anos, e eu achei até que era alguma pessoa, sei lá, da polícia, porque foram me chamar no meu quarto e falou, tem um cara de terno e gravata com uma caixa te chamando, falei, oi? E eu criancinha, e cara, foi muito legal essa experiência, eu já tinha essa cabeça meio maluca de marketing com 7, 8 anos, comecei a programar com 7 anos, sou nerd de formação, programava Basic Assembly, era um bom programador, meu primeiro jogo foi um enduro de carros, no Apple II Plus, meu primeiro produto da Apple foi há 41 anos atrás. Eu amo ser nerd, eu fiquei programador há muito tempo, programa até hoje nas horas vagas, tem apps minhas na App Store de zoeira, porque me dá prazer. E aí, nesse processo, acabei me formando em engenheiro eletrônico, virei hacker muito cedo também, hacker boladão, de invadir bastante coisa, no início até meio do mal, posso dizer assim, mas nunca de roubar, sacou? Mas tipo, invadir governador, invadir NASA, invadir a porra toda, quando eu era bem garoto, um pouco antes até da internet comercial, como você falou, em 95, já em 93, já brincava de BBS e tal, e aí acabei trabalhando na IBM um tempo, depois saí, criei uma empresa de segurança da informação, porque era hacker, né? Era natural de se fazer. Clássico, né? E vendi essa empresa em 2008 por, vamos dizer assim, um valuation de aí, um valor presente de dezenas de milhões de reais, tá? Vamos dizer assim. Uhum. E aí, em 2009, fui liberado das algemas de ouro, né? De todo CEO que vende a empresa e representa a empresa de uma certa forma. E parei de trabalhar, vamos dizer assim, me aposentei em 2009. E aí passei por um monte de outras coisas. Fui mergulhador, fui agente secreto. Foi verdade essa história. Foi agente secreto de verdade, né? Agora que eu paro os doidos de vez, né? Cara, fui no Jô Soares, foi a porra toda, cara. Fui ator. Enfim, eu tentei entender de tudo do humano. Eu acho que isso que me permite, mesmo como engenheiro eletrônico, me meter a estudar múltiplas áreas no ponto onde eu estou hoje como cientista, né? Um cientista não autorizado pelo MEC, né? Se você pensar friamente, eu não sou um filósofo de formação, mas eu acho que ter passado muito por essas áreas me fez entender muito o humano, me fez migrar de um mundo totalmente tech, totalmente nerd, né? Acabei sendo presidente da Associação Brasileira de Startups também em 2015, representando aí bastante as startups. Nesse processo todo, eu percebi que tinha alguma coisa errada com o mundo capitalista, de uma certa forma, né? Sem querer parecer um discurso marxista, porque eu sou zero marxista, eu sou mega burguês, sou milionário, moro aqui numa montanha, depois que me aposentei e tudo mais, mas assim, eu descobri que tinha muita coisa errada, e depois que eu coloquei o boi na sombra e vendi a empresa e não precisava mais trabalhar, eu falei, cara, eu vou me dedicar a tentar entender todas essas minhas sensações estranhas em relação ao mundo, que não tão normais, estão muito antigas para 2018, 2008, 2020, e eu me coloquei a estudar uma porrada diária, filosofia, religião, história natural, muita coisa, economia, obviamente. Mas sistematicamente, Djaman, foi um negócio sistemático. Foi sistemático pelo seguinte, o que me moveu não foi assim, vou estudar tudo, como aquele cara que se aposenta, vou estudar artes e mandarim. Não era essa pegada do novo rico que quer aprender coisas e jogar golfe. Não. Era uma pegada assim. Eu fui presidente da Associação, como eu te falei, Brasileira de Startups em 2015, e eu via um monte de startup nascendo na tentativa e erro. Tipo, ultra tecnológica, ultra Vale do Silício, mas sei lá, o Groupon nasceu para ser um site de protestos. Quando você conhece a história da internet melhor que eu, inclusive, para ser um site, sei lá, para as pessoas juntarem numa pizzaria para falarem contra o aborto. E aí um belo dia estava funcionando o Groupon, lotou uma pizzaria num nível quase que nunca lotou antes. E aí eles falaram, peraí, maneiro esse negócio de protesto político e tal, maneiro, mas a gente bombou essa pizzaria aqui, fez o faturamento dela triplicar. Será que não é isso que a gente tem que fazer? Vamos tentar. Aí o famoso pivoteamento das startups, que você conhece bem também, aí foi para esse caminho. Aí deu certo. Aí veio o Peixe Urbano no Brasil, copiou. Aí um maluco não conseguia pegar um táxi na rua, num evento que a gente participou, que é o Startup Weekend, que é o Thales, e criou uma startup porque teve uma dor muito pessoal. Aí eu falei, caraca, a gente está no século 21 e a gente continua criando solução, produto, startup, experiência para o cliente na aleatoriedade, na tentativa e erro, no feeling. Minha avó, acho que ela gostaria desse serviço, mas não tenho ideia. Vamos testar. Incomoda, né, cara?
assim, tipo, não é possível, enquanto o neguinho indo para Marte, né? Reinventando a indústria aeroespacial com ciência, ressonância magnética funcionando, várias ciências de cura de vacina para o coronavírus acontecendo com base em química, em física, em matemática, e nós do empreendedorismo, os reis da inovação, que o Jornal Nacional convidaria para falar sobre inovação no Brasil, seria, sei lá, seria o presidente da Associação Brasileira de Startups, e eu por dentro envergonhado falando, caraca, empreendedorismo é uma área de humanas, que se faz na tentativa e erro, não é possível. Então, os meus estudos foram na direção de tentar entender se estava todo mundo cego, não percebendo isso, ou era só eu, e eu percebi que estava todo mundo cego, falando, empreender é isso aí, é tentativa e erro, MVP, checa aí, gasta 5, 6, 7, 30 vezes até aparecer no Instagram, fica pivotando. Falei, cara, a gente está na idade da pedra da ciência, da criação de produtos que interessam, da criação de interações que interessam, e eu fui pesquisar isso, e para isso eu estudei ciências de todas as naturezas, por muito tempo, até chegar numa metodologia que explica tudo. Que funciona como, André? Assim, eu posso aplicar, o cara pode aplicar, casamento do cara tá ruim, ele consegue aplicar isso no caso do casamento ao negócio, porque, tipo assim, eu não tô falando pra soar engraçado, não, eu tô falando sério, tá? Eu também sou absolutamente comprado e sou um atuante, assim, vamos dizer assim, nessa questão, né, de nosso comportamento, né, é isso que rege tudo, vamos dizer assim. É isso que faz uma empresa bombar, outra não bombar, né? No final das contas, assim, no final do dia, tem a ver com as pessoas que estão ali, como elas estão funcionando, né? Como elas estão motivadas e tal. E eu queria entender um pouco disso, assim. Aliás, contar uma história engraçada que eu já te comentei, até para tornar público isso aqui. Um dia eu tava conversando, tava num projeto, inclusive eu falei pro cara que a gente ia gravar agora, e aí ele virou para mim e falou assim, Parodi, vamos fazer o Sexy Canvas. Aí eu falei assim, caraca. Eu falei assim, pô, você usa mesmo, cara? Como é que é? Eu falei, cara, se eu uso, minha vida nunca mais, sei lá, o cara começou quase a chorar. Eu falei assim, cara, bicho, olha só, eu conheço o André, inclusive ele vai pro Amilty, cara, pô, acho que ele deve estar chorando até agora. Então, tipo assim, eu sou testemunha, né, de como as pessoas gostam e como elas entendem como eficiente. Então, eu queria só uma geral, assim, tua, cara, pra galera, qual é a força e aonde você pode aplicar um pouquinho da tua lógica. Eu quero antes produzir uma pergunta pré-essa, porque eu acho que ajuda a responder essa um pouco mais na frente. Claro. Que é assim, como é que eu cheguei no Sexy Canvas? Responde essa pergunta, na verdade, né? Foram 11, 10 anos, pouco mais de 10 anos de pesquisa, totalmente informal, eu não fiz TCC, mestrado, doutorado. Aliás, você que está nos ouvindo, esqueça esse negócio de, para ser um filósofo pensar em reinventar alguma coisa, eu preciso fazer faculdade de filosofia. Ou então, para ser um marqueteiro digital, eu preciso fazer marketing antes na FGV e depois... Não, mudou tudo isso. Então, você hoje pode ser um filósofo, você hoje pode, através do YouTube, de livros e de podcasts, você pode criar coisas novas. É a primeira mensagem que eu quero dar aqui para o Brasil, que eu sou a primeira pessoa, depois de muitos anos, que vem aqui na cara da tela, com todo o respeito e com baixa humildade, dizer que eu estou criando uma coisa inovadora no Brasil, uma metodologia, um canvas. Quando foi o último brasileiro, Parodi, que você viu vindo aqui dar a cara falando, eu criei uma metodologia, uma ciência nova que vai mudar o Brasil, que vai mudar o mundo? Não tem, sabe por quê? Não é infelizmente ninguém veio. Infelizmente ninguém veio. Sabe por quê? E gente muito pica que já veio falar que tinha todo esse potencial, inclusive. Qual o problema do Brasil, dentre outras coisas? Uma humildade excessiva, que é base da formação Portugal, Igreja Católica, Apostólica Romana original, que a gente pega uma era de peixes, né? Aí também levando um pouco, que eu estudei muito, inclusive esoterismo, Osho. Cara, você não tem ideia. Eu fiz um mashup de Osho é incrível. Não, Osho é fantástico, assim. Osho não tem nem palavras para descrever o quanto ele é à frente ao seu tempo e mostra que a gente vive hoje em dia numa sociedade muito antiquada, e muito antiquada, quando eu digo, não é porque não tem antibiótico, tem antibiótico, a gente está com internet de fibra, estamos indo para Marte. Nesse aspecto tecnológico de ciência, a gente está legal, a gente está concomitante aí, contemporâneo com o nosso tempo na ciência e tal. Só que nos costumes, nas questões sociais, na política, na democracia, na lida com as pessoas, na forma como a gente é no dia a dia, como a gente se comunica, cheio de dedos, não pode incomodar. Aí você chega numa entrevista de emprego, pergunta para a pessoa, cara, tu é o melhor programador Python que tem aqui no Rio de Janeiro? O cara tá premiado, inclusive, pela PUC 3 vezes, ganhou o prêmio nos Estados Unidos. Aí ele vira para você e fala, não, eu sou esforçado, estudo muito. Que isso, tem muita gente boa como eu. Essa é a visão do brasileiro de comunicar. A visão do brasileiro
não incomode, seja temente, não fale que você é melhor que ninguém. Não seja, você não pode ser melhor que ninguém, você é igual ou pior, e você é temente a uma única força que é superior a tudo. O Brasil é um país que não critica construtivamente as pessoas. Então, por exemplo, Bruno, se eu acho uma parada sobre o sei lá, One Mute, provavelmente fala, tem um bagulho que eu amo muito, é maneiro pra caralho, tem as melhores pessoas, mas podia estar bombando mais. Vou dar uma dica pro Bruno sobre isso e não, melhor não. Quem sou eu para julgar o Bruno? Eu não julgo ninguém, quem julga só é Deus. Melhor eu não falar isso, porque ele vai me odiar. Ele vai ficar chateado comigo se eu for dar um conselho sincero e vai ficar, porque quem só julga é Deus. Quer dizer, o país, não é que eu não sou um cara anti-religioso. Aliás, eu sou um cara anti-religioso, mas sou um cara pró-espiritualidade. Então eu fui percebendo um monte de lambança na formação brasileira. Por exemplo, 1500, o Brasil é descoberto e vem com Portugal e Igreja Católica. Quando em 1500 início do século XVI, 1517, mais ou menos, 1518, Lutero começa com as revoluções protestantes, entendeu? E aí depois começa a crescer muito, ele é alemão, começa a crescer muito na Inglaterra, viabiliza a Revolução Industrial, porque o protestantismo questiona muitas questões da Igreja Católica original, e aí cria uma Europa modernizada que pode ter ganância, que pode ser rica, não precisa ser canalha, mas pode ter sucesso. A relação com o trabalho do protestantismo é uma relação de ser legal trabalhar, enquanto no catolicismo original é uma coisa de penitência, de sofrimento, de pegar busão sem ar-condicionado e não reclamar, porque se você sofre, você vai para o céu. E eu comecei a notar um monte de coisa na história religiosa, na história natural. Os humanos, eles são bichos de origem, eles são tão bichos quanto a baleia, quanto o carrapato, quanto, sei lá, a zebra. E nos últimos, parece papo de maluco, mas liga, nos últimos milênios... Eu gostei do carrapato. Carrapato, mas pelo menos ele suga, né? Ele obtém sangue gratuitamente. Mas assim, eu comecei a ver um monte de formação contemporânea do humano meio cagada, e eu falei, cara, o humano de hoje em dia sofre mais do que na Grécia Antiga, que se podia Peraí. Só um pontinho. Você acha que isso é uma coisa global? Tá, então, tipo assim, um americano é parecido com um brasileiro, então eles são próximos. Ou você acha que nesse caso, assim, dessa sofrência, né, e dessa coisa ali que o cara é tudo mal resolvido, é uma coisa especialmente brasileira? Então, o que eu acho, assim, que ainda não é uma pesquisa formal, é que, falando do ponto de vista econômico, né, de pujança econômica de uma nação, PIB e tudo mais, existem sistemas econômicos mais compatíveis com sistemas culturais. Por exemplo, Estados Unidos é protestante na sua maioria, a Igreja Católica foi reformada, são cristãos protestantes, com a base nas escrituras, mas não tem a mesma filosofia original da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, deu certo do ponto de vista econômico, tá? A Austrália deu certo porque é protestante, Inglaterra deu certo porque é protestante, Alemanha deu certo porque é protestante. Maior parte dos outros países, se vocês derem um Google, pessoal, sobre países que têm melhor PIB, melhor IDH, aqueles índices que te dizem qual país tem menos diferença social, que você consegue empreender mais agilmente e tudo mais, você vai perceber que a maior parte desses países no planeta Terra hoje em dia são países ou religiosos ou com muito pouca influência da religião, como os países nórdicos, Finlândia, Noruega, Dinamarca e tudo mais, ou são países de fé de fé cristã, porém protestante, são países de fé judaica, que são muito poucos, no caso, basicamente Israel, e alguns países que seguem mais o Antigo Testamento. Você vai ver países mais sofridos no outro quadrante, né? Se isso fosse um quadrante do Gartner, seria os países mais fudidos ou em desenvolvimento, são países normalmente, ou que são colônias pós-União Soviética, muito largadas, muito tempo usadas, ou são países católicos apostólicos romanos, como toda a América Latina e alguns outros países espalhados por colônias desses países também que levaram essa crença, ou são países do califado do século VIII, muçulmanos e tal. Então, se você olhar, fazer um rápido radiografia do mundo hoje em dia, você vai ver que existe países que estão dando mais certo, não porque o capitalismo é o correto ou o protestantismo é o correto, mas existe compatibilidade entre o sistema socioeconômico e o sistema cultural. Então, na Austrália e na Inglaterra e nos Estados Unidos dá certo, porque o
protestantismo é compatível com o capitalismo em termos de mindset. Agora, Perfeito. o Brasil, Peru, o Chile, essas porra nunca vão dar certo direito, porque, de um lado, o capitalismo diz: vamos produzir, vamos lucrar, vamos ter sucesso, vamos nos diferenciar, vamos ser melhor que os outros, vamos ter vaidade que nosso produto é o melhor, vamos chegar no rolê e falar: cara, a gente tem sucesso, vem trabalhar com a gente deu certo, tem uma Ferrari aqui, estamos ganhando dinheiro, que nem os Estados Unidos ostentam um pouco demais, porque o protestantismo permite isso. No Brasil, o rico é, por definição, um filho da puta. Então, se o cara é rico, ele chutou em pobre, pisou em preto, magoou mulher, é rico, mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Deus quer você penitente, pequeno, sofrido. Se o seu sofrimento card chegar no céu muito cheio de sofrimento, você vai morar em Alphaville no céu. Então tem uma incompatibilidade original, não é entre capitalismo e socialismo, como se tenta fazer hoje nessa grande dualidade, né? dualidade que a gente tem. O problema do Brasil original é entre capitalismo e catolicismo apostólico romano. Só que as pessoas não percebem isso, continuam acreditando em Deus até a última circunstância. Se você chegar no shopping center e perguntar: alguém aqui não acredita em Deus? Ninguém vai levantar o dedo. A gente está num período que as pessoas continuam muito tementes, acreditando realmente que existe céu e inferno, que existe anjo isso, santo daquilo, e que o diabo tem um tridente. As pessoas acreditam nisso hoje, como continuam investindo em poupança. São absurdos similares. E assim, o que eu percebi é que o humano foi totalmente cagado da cabeça, que os Rivotrios e remédios Van Vance e Ritalina que são vendidos hoje em dia não é porque o cérebro está doente com química ruim, é porque a sociedade fudeu o rolê geral da cabeça de todo mundo, e eu percebi que tinha uma oportunidade de entender o humano aí, criar produtos que realmente vendem. E por que eu foquei, antes de dar a palavra, que eu sou ruim nisso? Por que eu foquei em produtos inicialmente no marketing, coisas que vendem? Se isso é tão raso, se a minha metodologia é muito mais ampla, é muito mais antropológica, porque nesse tabuleiro antigo que a gente está jogando, eu quero ensinar meus alunos e a galera que entende o que é o Sexy Canvas a hackear o jogo usando o tabuleiro antiquado para ter tempo e dinheiro, para não dever mais nada a ninguém, ligar o famoso foda-se com PH e asterístico no O, e poder entender assim: caraca, tava jogando um jogo muito antigo, tava fazendo tudo que se esperava de mim, tava aguardando, fazendo tudo que se esperava de mim, porque eu quero ir pro céu, e não necessariamente era a sua melhor versão, e eu quero que as pessoas se libertem, não para ficar comprando Ferrari e tomando champanhe na balada, mas para elas falarem assim: foda-se, obrigado, sociedade cagada, e agora eu vou tentar entender quem sou eu, porque eu sinceramente nem sei quem sou eu, porque eu fui muito produto artificial do meio do que eu tinha que ser. Então é meio por aí. Não, fabuloso, incrível, cara, assim, absolutamente embasado, então, pô, é incrível te ouvir. E aí, cara, assim, você quando é que você montou assim o Sexy Canvas como a galera usa hoje? Que eu vejo que tem muita gente usando. Quando foi que você fez isso, cara? E o pessoal tem usado mais pra quê, cara? Assim, aí são duas perguntas, na verdade. Tipo assim, depois eu te mando mais, te devolvo mais petardo daqui. Mas comenta aí, por favor, cara. Não, acabou, beleza. Cara, como eu cheguei no Sexy Canvas? Originalmente, eu percebi, vou passar por fases de anos em resumo, que é, beleza, esse humano, depois que surgiu a agricultura, a pecuária, passou a morar junto, 10 mil anos atrás, e teve que se organizar. O principal elemento de organização dessas sociedades foram as religiões. Tá? Nas religiões, na época, são religiões pagãs, são religiões naturalistas, indígenas. Deus Lua, nos traga uma colheita, vou matar um cabrito ou uma pessoa para que você me mande chuva, né? Essas religiões originais, e acabam se mantendo religiões até hoje em dia, as religiões monoteístas contemporâneas e tal. Então eu percebi que o principal elemento, onde eu queria chegar? Eu queria chegar em que eletrificava o humano contemporâneo. O que faz o humano gritar uau? Eu tinha uma vantagem nisso, porque eu posso chegar para você e falar assim: Bruno, o que faz você de verdade dar um gritão de uau na quarta-feira, sei lá? Aí muitas pessoas você vai falar assim: o que te faz? Quando foi a última vez, Bruno? Agora aproveitando a interatividade, quando foi a última vez que você fez um uau daqueles, assim? Cara, foi algum... Pô, boa. Com produto, com o quê? Qualquer coisa? Da sua vida. Tipo, eu vou te dar um exemplo. Aquele uau de quando você conseguiu conquistar aquela gata que você foi apaixonado a infância toda, quando criança, quando adolescente. Ou aquele uau do tipo, ganhei o jogo, que eu, gostava de jogar futebol da minha vida. Aquele uau de fui surfar o dia inteiro e viajei, mergulhei. O uau de criança. Quando foi o seu último uau de criança? Puta, difícil, hein? Então, essa sociedade, ela ensinou ao humano ficar muito suprimido, ficar muito não
pode ficar muito, se você falar isso, se você incomodar, você vai pro inferno e tudo mais. Então eu percebi que produtos que vendem, coisas que interessam, coisas que viciam, coisas que agradam o humano, tem que evocar esse antigo humano que foi abandonado do seu direito de gritar uau, do seu direito de se divertir. Porque na nossa cronologia da sociedade contemporânea tu é criança, tu brinca. Ficou adulto, é chatão. Aí tem um estudo que eu li hoje que diz que crianças riem por dia 200 vezes, sei lá, um negócio absurdo. Enquanto adultos riem por dia 4 vezes e riem aquela risada meio essa foi boa, sabe? Aquela risada meio pra constar, mas não aquele... Não é protocolar, não aquele riso. Eu falei, cara, isso tem muita base, eu vou falar do jeito fácil, eu fui atrás de tudo que foi suprimido no humano, e aí Freud me ajudou muito, Lacan me ajudou muito, Jung me ajudou demais, mas assim, eu percebi que esse é o representante do id do Freud, é o bicho-homem, que quer gritar, que quer gozar, que quer viajar, que quer gritar uau, que quer curtir, sabe? Aquela pelada com os amigos na quarta-feira que a gente abandona depois que casa, aquela coisa de suar, de, sei lá, de se divertir de verdade. E aí eu percebi, cara, isso é o id. Ninguém sabia vender para o id. O marketing que é ensinado em todas as escolas basicamente ensina a gente a estudar Kotler, Porter e estudar a persona do nosso cliente. Pensa bem, se a gente quer entender o nosso cliente, a gente estuda a persona. O que é a persona, por definição, para Jung? A persona é o personagem. Então, Bruno Parodi, um bom homem, um pilar da sociedade, um dos grandes baluartes do empreendedorismo brasileiro. Pai, você é pai, Bruno? Não sei. Sou. Pai de 2. Pai de família, né? Torce pro Atlético Mineiro, tô zoando, sei lá, Flamengo. E ele, um bom isso aqui, vamos vender. Aí coloca aquele card da persona na parede para estudar como encantar, Parodi. Design thinking. Design thinking total e marketing antigo, todas aquelas coisas de SWOT e tal. Sim. Só que quando, na verdade, a gente tinha que aprender a vender pro self. Se é para falar de Jung, o que é o self, na verdade? O self é o que o Parodi parece para nós, um bom pai, um não sei o quê, o cara que tem um podcast maneirão, o cara que, porra, foi da Globo, cacete A4, a gente foi mentor junto na 21212, mexendo com empreendedorismo aqui no Brasil pra cacete. Só que Parodi, quando abre aquela aba do Chrome, aquela incógnito, ele procura outras coisas. Parodi, quando vê os filminhos, Parodi quando viaja, não tô dizendo que você é um cara que não tem ética nem nada, mas assim, nós temos o que a gente aparenta ser, que é a persona, e nós temos quem nós somos lá dentro, que normalmente a gente não conta pra ninguém. Então, tá abafado, né, cara? Tá abafado. E isso é o self. Então eu comecei a perceber um monte de bug institucional no marketing, bug institucional na criação de produtos. E eu falei, cara, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que agradar o id. E eu fui para aprender a agradar o id, esse animal homem, esse self. O que desagradou o id? O que disse? Id, bicho homem, não faça isso. Não quero você fazendo aquilo. Não trate assim os seus pais. Foi basicamente quem criou isso foi a religião, tá? Sim. E aí eu fui estudar 10 mandamentos, a porra, Código de Hammurabi, 7 pecados capitais, e não sei o quê, e tentando entender em que momento nós fomos institucionalizadamente suprimidos. Descobri que nos últimos 800 anos, a principal ferramenta foram os 7 pecados capitais. Eu falei, cacete, pensa bem, o que é os 7 pecados capitais? Parodi, não quero você com muitas meninas, agora você é um homem sério casado. E tudo bem, seja assim, porque é legal ser ético. Parodi, pra que você está com tanto dinheiro agora, que ficou milionário depois da Globo? Isso é esbanjar, tanta gente passando fome. Parodi. Parodi, você é o cara mais pica do mercado de internet, você é um dos caras mais picas, eu conheço a sua história. Não, que isso? Como eu tenho muitos, eu sou apenas um rapaz latino-americano esforçado. E aí o Parodi vai entendendo que vaidade é feio, que luxúria é feio, e aí ele simplesmente abandona a sua criança interior, abandona o seu ser gerador de wows e tal, e começa a virar um produto, personagem, para agradar o meio. Eu falei, caralho, é isso. E fui testar os 7 pecados capitais e descobri que os 7 pecados capitais explicam a porra toda de tudo que tem sucesso. Não só os 7 pecados capitais, como as 7 sensações da criança interior que apareceram 4 anos depois também. Cara, espetacular, mesmo. Eu sempre fui fã de psicologia, por exemplo, eu acho que isso mexe muito aí, né? Tem muita supressão, né, de como a gente extravasa esse troço. Eu, graças a Deus, não tenho grandes problemas com essas coisas. Porra, apesar de estar rindo pra cacete com você aqui, e de verdade, né, protocolar também, né, do carrapato e várias coisas aqui, porque eu acho que é isso, cara. Eu acho que essas ideias que a gente tem, né, de coisas improváveis, fazem da gente, né, o que a gente é de verdade, né? Como vou lembrar de você, cara. Só um parênteses, toda vez que você riu no meu papo contigo e deu uma risada, ou então fez caraca, cara doido, cara que doido, caramba. Toda vez que o seu cérebro deu uma eletrificada maior,
foi um gatilho do Sexy Canvas que eu estava usando. Esse do carrapato, por exemplo, foi curiosidade, diversão e vaidade. Só que eu não estava usando pensando, vou usar agora um animal que vai causar vaidade. Não. Simplesmente é meu natural. Tudo que eletrifica, tudo que causa interesse, tudo que fez você rir ao longo desse papo pode ser descrito no Sexy Canvas. Eu tô te devendo essa resposta, na real. Não, animal. Agora, eu queria entender um negócio com você, cara, assim. Eu realmente tô achando, assim, incrível mesmo, não é papo, não. Você tem um Canvas, né? Um Canva, né? Um Canvas, conhece mesmo? Canvas, né? E aí, cara, a gente teve lá, né, o Business Model Canvas, né? Ficou super popular há, sei lá, 15 anos. Aí depois vem o Lean Canvas e tal. E você, cara, eu queria entender só uma coisa do que você oferece, assim, Djaman, porque tem um negócio muito legal. As pessoas, cara, eu acho que talvez até nesse processo todo que você contou, elas são forçadas a não pensar, né? Eu acho que a gente torna uma pessoa, a gente se torna, tem uma dinâmica mecânica, né, de repetição das coisas e tal, porque... Sim, uma cultura muito religiosa, ela é anti-pensamento, ela é pró-acredite, decore, não questione, e uma cultura menos religiosa e mais científica, ela é exatamente o oposto disso, e o Brasil tem esse defeito. E isso cria uma série de conflitos, né, conflitos internos, né, de você, pô, querer uma coisa, o cara quer ser rico, aí quando o cara começa a ir bem, o cara, desculpa o termo aí, galera, se caga todo, né, porque caramba, mas que né, que eu vou falar de mim, eu vou ser... E tem uma coisa legal, assim, cara, que eu gosto muito, assim, apesar de eu adorar o abstrato, tá? Meus pais, eu não sei se eu já comentei aqui, mas meus pais eram artistas plásticos. Eu deveria ter sido, e em algum momento meu pai falou justamente isso. Cara, olha só, na verdade a gente tava ferrado, tava quebrado, assim. Falou, cara, vem cá, você tem que trabalhar, meu. Como é que, pô, vai desenhar? Então eu sou naturalmente abstrato. Quando você mostra um canvas, né, bonitinho, tal, você ajuda muito as pessoas a raciocinarem, tá? Por outro lado, você não entrega a coisa toda, você força o cara a quebrar a cabeça dele lá para adequar a solução à necessidade do cara. É isso, né? O que eu faço? Eu faço duas coisas. Boa pergunta, porque você está indo direto nos pontos que são nevrálgicos. A parte 1 do Sex Canvas Academy, são esses papos meio de André Maluco, de agricultura, de nômade, de você foi enganado, essa versão sua que você foi ensinado de não incomodar, fofinho, bonzinho, que sofre, que é a versão mais amada, é mentira. Então, a primeira parte do meu flow de treinamento é mostrar que elas vivem uma mentira hoje em dia, que elas precisam parar de acreditar, tá? Essa é a primeira coisa. Por que isso é a primeira parte, inclusive para negócios? Porque por trás de negócios tem CEO, por trás de negócio tem o dono da padaria, e se o dono da padaria continuar com medo de ganhar dinheiro, porque se ele tiver ganância, ele não vai parar nos céus, nada que ele vai fazer a padaria dar certo, porque em algum lugar muito escondido dele vai estar sabotando o negócio dele para não dar muito certo. Então a primeira parte do curso, eu preciso trabalhar a psique humana e a libertação. Mas aí a segunda parte, eu caio aqui nesses diagramas aqui, que são flows práticos, como você falou, não pode ser abstrato, de uso. E no início eu tento ensinar eles a mudar a cabeça, mas eu também percebo que nem todo mundo é autodidata, consegue criar coisas que nem o Nubank chegou disruptando o mercado bancário sozinho, e a gente tem uma base de dados de exemplos que a gente está atualizando na versão 3.0 da teoria, onde a pessoa vai falar, peraí, como é que eu aplico o IRA numa padaria? Como é que eu aplico vaidade num cabeleireiro? E aí vários cases de vídeo, vários cases de copy, mudança de texto. Como é que eu aplico ganância numa copy de telemarketing? Então, a gente precisou materializar para as pessoas saberem usar com exemplos, mas o que eu espero das pessoas de verdade é que elas usem os exemplos como referência para criar coisas novas, porque o grande barato é você entender que, caramba, vou criar coisas novas. No mundo da internet hoje em dia, no Lean Business Canvas, né, em todas as nossas metodologias de MVP, são testa, vê, será que vão gostar? Se gostar, a gente aposta, se não gostar, a gente muda. Acabou isso. O Sexy Canvas é uma metodologia teórica do que vai ser gostado. Então, você tem uma dianteira nesse lugar, onde você nem precisa fazer pesquisa e ir a campo, porque pela primeira vez na história, e eu falo isso para ficar parecendo que eu quero arrasta para cima e vender um curso, mas cientificamente é exatamente isso. Você sabe o que interessa ao humano. Enquanto o Nubank, que está aqui atrás de mim, tem um Sexy Canvas preenchido aqui, eu consigo te explicar claramente o que é a ganância do Nubank
Nubank, o que é a avareza do Nubank, o que é a vaidade do Nubank, o que é a luxúria do Nubank, a inveja e a ira do Nubank, sendo a ira o elemento mais importante da criação desta startup maravilhosa que é o Nubank. E se você quiser, como você é um cara mais que gosta de tangibilizar as coisas, eu posso passar aqui nos itens, o pessoal sentir o que é. Porque, assim, o Nubank conseguiu gabaritar não só os 7 pecados capitais, como as 7 emoções da criança interior, que acabaram por completar o Sexy Canvas. Deixa eu pegar aqui um Sexy Canvas completo. O Sexy Canvas completo é isso aqui. E ele tem, tá meio velho de guerra esse aqui. Não, tá ele tem basicamente os 7 pecados capitais e as 7 emoções da criança interior. E aí eu quero explicar, até, e parece que eu estou explicando meio subjetivamente, mas ao longo vai dando para entender. Tá claro, tá claro. Eu explicava, por exemplo, futebol na minha primeira fase da pesquisa, aliás, na segunda fase. A primeira fase foi basicamente o id de Freud, só depois os 7 pecados capitais apareceram. Eu explicava assim, futebol é pecado. Você aí como torcedor, por exemplo, não é pecado, eu digo, é o que é considerado os 7 itens de pecados, que não tem nada de pecado. Se a sociedade brasileira, se os personagens daqui, os cidadãos, pecassem mais, né, fossem mais vaidosos, menos humildes, menos tementes, e mais gananciosos, não precisamos falar de ambiciosos, né, que a língua portuguesa se preocupa em criar uma palavra. Eu não sou ganancioso, Parodi, eu sou ambicioso, é diferente. Quer dizer, a gente gasta tempo de criar uma outra string de texto para dizer a mesma coisa, mas uma delas você não vai para o céu, a outra você vai. Quer dizer, é tanta perda de tempo, é tanta perda de ideia boa numa reunião, porque tem medo de ser julgado. E aqui, basicamente, os 7 pecados, que eu estava explicando anteriormente, eles são o resumo de tudo que o id, de tudo que a nossa criança, de tudo que o nosso adulto queria fazer, mas não pode, e agora a gente vai criar emoções e eletrificações nessa direção. Então, o Nubank, só para a galera entender, por que é ganância, por exemplo? O Nubank é ganância porque, por exemplo, o dinheiro que fica na sua conta corrente rende igual a um fundo de renda fixa. Não é igual a um fundo Itaú, conta corrente remunerada, que rende 1% a cada 10 anos. Não. Rende igual a uma renda fixa. Ganância, você está ganhando mais dinheiro. Avareza, você não paga taxa nenhuma. Você não vai pagar taxa, anuidade no seu cartão, taxa de TED, nada. Avareza. Vaidade, sim. O cartão do Nubank foi feito para ser bonitinho, meio acetinado. Você recebia em casa como se fosse uma experiência personalité. Vaidade. Inveja, ira. Ira, sim. A base da criação do Nubank foi ira do mercado dos bancos antiquados, que te davam burocracia, que fere a sua preguiça, que não te aceitavam como cliente porque você era pobre e não tinha dinheiro para ter um cartão do Itaú. Então, todo o trabalho de ira do Nubank foi o que fez o Nubank ser quem ele é. Agora, o futebol que eu estava falando, eu achava que era só pecado. O meu manto sagrado é melhor que o seu time é uma merda, vaidade, ira, juiz, filho da puta, esse jogador, eu vou xingar ele. Qual lugar do mundo você pode xingar? No futebol. Eu falava, eram 7 pecados, mas eu descobri mais tarde que a criança interior é muito mais importante em alguns termos que os 7 pecados capitais, porque, deixa eu até falar para vocês, que além dos 7 pecados, tem segurança. As crianças interiores são 7 itens também. Aqui, olha. Segurança. Deixa eu até aumentar aqui, pronto. Dá um zoom aí. Segurança, liberdade, amor, pertencimento, curiosidade, recompensa, diversão. Esses 7 itens, para você ter uma ideia, o Sexy Canvas ele é tão completo, e aí eu, de novo, fica parecendo que eu estou querendo vender produto, mas caguei, não tô, que ele substitui... Por exemplo, a pirâmide de Maslow, que é uma tremenda ferramenta, é um subset do Sexy Canvas. Você entende que, por exemplo, eu achava que o funk... Vamos lá, você falou de um exemplo de casamento, né? Como melhorar o casamento. Eu vou falar um exemplo sobre casamento e a gente já fala sobre isso, como melhorar o casamento. Muitas vezes a gente é convidado para um casamento, né? Aquele casamento no Copacabana Palace, no melhor hotel e tal. Aí todo mundo, quando vai falar, fala assim, vou no casamento para homenagear Lucinha e Renato, amo esse casal, eu shippo eles, e eles têm o meu apoio, estarei lá para homenageá-los. Porra nenhuma! Esse é o papo do superego, esse é o papo daquele humano persona que a gente tenta vender. O que o cara vai pensar é, vou comer pra caceta, vou pegar geral se for solteiro, vou beber muito, vou roubar... Beber de graça, né? Vou beber de graça, vou ter a galera fica meio nervosa em casamento, tem gente casando, ele não, a galera transa, a galera fica, vou comer pra caramba, vou dançar, vou me divertir. São todos os itens do Sexy Canvas. Então, o que move o humano é isso. O resto é caosinho que o humano fala para a sociedade para ele ser aceito. Agora, o Sexy Canvas, pelo que eu tô vendo, é o maior inimigo do superego.
Ele é. Não é o maior inimigo, vou te dizer por quê. Porque eu não seria bobo de falar, galera, vamos falar só sobre luxúria, vaidade, ira, aí, Copenhagen, na próxima campanha, vamos mostrar que nós temos ira do cacau mal feito. O cacau bom é da Copenhagen. Pode funcionar, inclusive, essa cópia. Mas não, porque a gente ainda está jogando o jogo antigo. Então, se a gente for jogar o jogo antigo muito radical, vai ser que nem o Lula naquelas eleições que ele era muito barbudão antes do Duda Mendonça. Assusta o status quo. Então, tem muito superego na criança interior, mas só para enganar mesmo. A ideia é o humano falar assim, eu confio nessa marca, ela me deu segurança, que é um dos itens da criança interior. Claro. Mas no fundo eu quero essa marca, porque essa marca é foda, eu vou tirar a onda. Essa vozinha interior é o que mais eletrifica. Mas não adianta você falar, beba Red Bull, tu vai pegar geral na balada com Grey Goose e vodka, mas a Red Bull ferra o seu fígado e você vai morrer. Não dá, não vai vender. Você tem que ajudar o superego a ficar seguro e depois tacar-lhe um id que ele nem percebe que consome. E pra quê? Pra ficar rico, comprar Ferrari e pegar geral? Não. Dá um grande foda-se pra essa sociedade tão antiquada, genial. Mais antiquada que 500 a.C. e falar assim, eu vou ser dono do meu próprio tempo, eu tenho grana, só porque é pra se libertar. E assim, funciona demais. McDonald's é todo baseado no Sexy Canvas. Turma da Mônica é puro Sexy Canvas. Bob Esponja é puro Sexy Canvas. Big Brother, Sexy Canvas. Funk, Sexy Canvas. Genial. Tudo. Não, genial, cara. Genial mesmo, assim, do coração, do fundo do coração. E aí, você tava falando uma porção de coisa assim, cara, e eu fiquei pensando, cara, que na verdade, cara, o Sexy Canvas, ele é uma coisa que ele tá transitando ali acima da copy, né, cara? Porque o pessoal às vezes pode olhar e falar, pô, não, isso aqui é pra fazer a copy. Não, na verdade, isso aqui é aquele lance que você vai desenhar estrategicamente, né, o que você quer encaixar ali, dar o guideline geral, mas aí depois, né, copy e todas as outras disciplinas que, na verdade, que vão escoar, eles estão, vamos dizer assim, derivando. Dessa grande coisa, né? A grande coisa é, você aí, humano, que está nos assistindo, aprendeu tudo errado, aprendeu que todo mundo quer de você na sua sociedade que você seja pequeno, que você não seja muito vaidoso, que se você for o melhor cara do rolê, como o Paródia é nos bagulhos dele, você não pode falar. É feio você ser o melhor cara do rolê no Brasil. Que se você estiver malhando muito, fazendo seu exercício e tal, você não pode chegar tirando onda e tal. Pô, você chega pianinho, que você não pode ser melhor que ninguém, que você tem que trabalhar muito, 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 sem preguiça, e que você não pode amelhar a fortuna. Porque, assim, tudo que você aprendeu nesta sociedade brasileira está errado. Está errado. E se você continuar, o maior inimigo do seu sucesso, que nessa hora eu pareço coach, não gosto, mas foda-se, mas é verdade. O seu medo de ter sucesso e incomodar. Então, o primeiro inimigo é você entender que você aprendeu tudo errado e que você tem que incomodar. Quem você quer pegar? Quem você quer comer? Quem você quer consumir? Quem você lembra na infância? Qual o seu professor do colégio que você tem saudade e fala, porra, professor Lúcio de Química Orgânica, ele era muito maneiro. Tudo que você lembra, tudo que te causou memória, tudo que te interessou, passou por incomodar, eletrificar e ser diferente. Existe uma esquizofrenia do inverso no Brasil. Então, se permita, porque senão você não vai ser lembrado, você não vai ser comprado e você, no fundo, vai estar torcendo por isso, porque se você for um fudido aqui, você vai morar em Alphaville no céu, é isso que você aprendeu e chega, já deu, é mentira, não dá mais para viver assim. O Brasil vai continuar esta merda se continuar com esse poderio das igrejas e das bancadas religiosas. Tipo, é um movimento político? É um movimento mais hacker do que político. Eu não acredito na política. A política foi criada por clero e monarquia. É daí que vem. Então tá cheio de firewall para não deixar invadir isso. Então a gente vai hackear o sistema, só que não o sistema digital. Vamos hackear o sistema social. Vem coisa boa por aí. Animal. E aí, cara, eu tenho uma última pergunta pra você. Podia ficar aqui, porra. Aliás, pelo visto, depois eu vou te fazer um convite pra voltar. Cara, oi? Um convite pra voltar. Porra, daqui a pouco, até pessoalmente, né, cara? Se Deus quiser, esse troço acaba. Cara, deixa eu falar um negócio, olha só. Eu procurei, lógico, fui dar uma olhadinha, né? Fui googar lá pra ver se tinha alguma malandragem lá, se eu encontrar uma coisa assim que pudesse te sacanear aqui. Encontrei uma foto sua, pô, bonitão. Ai, meu Deus. Com um terno, porra, assim. E aí você fica falando assim, caraca, olha como é que o Djaman era, cara. E realmente, assim, cara, possivelmente você não vai falar isso aqui, mas você devia estar vendendo enciclopédia nessa época da foto. E aí, cara, você olha você hoje, assim, fala assim, cara, numa boa, né?
de alguma maneira você usou isso, tá? Porque, tipo assim, uma coisa que a gente sabe disso, uma coisa é você ser um executivo, ser um empreendedor, né? As skills para você fazer isso, e até para ser um engenheiro, são skills tais, né? São características, habilidades tais. Cara, para você chegar aqui que eu digo, né, aqui no Milt, mas o que você vem fazendo já há alguns anos, cara, é um outro oposto, né? Um outro polo, assim, cara, que é, porra, ter coragem pra caralho, né, de falar uma porção de coisa que você fala que realmente são marcantes, são fortes, vai ter gente que vai se ofender, né? De alguma maneira você tá usando Sexy Canvas, assim, queria entender essa tua migrada, assim, e essa escancarada que você dá, que é uma mudança, assim, considerável, né, cara? Cara, e é impressionante como a sociedade é tão antiquada. Assim, para você ter uma ideia, em 500 a.C., as pessoas iam nas praças da Grécia discutir se o casamento era o melhor modelo para um adulto viver. E não quer dizer que o casamento é ruim, mas quer dizer, vamos analisar estatisticamente, será que é o melhor caminho? Será que não fere muito esse lado uau de diversão, mas ao mesmo tempo é bom, que dá uma segurança para a criança interior? Não importa se era bom ou ruim, mas as pessoas discutiam. As pessoas questionavam as coisas de uma forma permitida. Inclusive, países mais científicos, como a Grécia se tornou, depois que a mitologia grega caiu um pouco em desuso e começou a aparecer mais ciência, as populações começam a ficar mais questionativas e construtivas, né? De falar, será que esse é modelo? Tipo, eu gosto de citar um cara chamado Epicuro, que ele versava muito sobre essa questão do casamento, e Epicuro, ele falou, galera, o barato para adulto, olha essa, isso foi, sei lá, 380 antes de Cristo, se liga, não existia nem ar-condicionado na época, tô brincando, não existia nem penicilina. Não tinha nem Jesus na parada. Ele falou assim, galera, casamento é legal, super respeito, adoro, saudade, mas por que a gente não mora aqui, os adultos aqui numa, sei lá, como é que chama aquilo de faculdade, que os alunos moram juntos? Numa república. República. Ou, sei lá, tem outro nome. Vamos fazer o seguinte, ninguém casa, vamos morar todo mundo junto, a gente fica... Fraternidade, né? Uma fraternidade. É isso, a nossa vida. A gente mora todo mundo, cada um tem seu quarto, aí de noite a gente bebe, fuma ri, e aí troca ideia, filosofar principalmente, que eles adoravam nessa época, e é isso a vida. Aí pega um, outro pega, e transou, não transou, teve filho, não teve filho, acaba até casando, mas vamos ser adulto assim? Aí a galera falou, pô, a ideia é maneira, pô, vamos testar. Cara, chegou a ter 400 comunidades epicurianas na Europa, pra você ter uma ideia, 400, que viraram monastérios depois que a igreja assumiu e destruiu isso tudo. Mas o fato é, a gente vive em 2021 num país onde as pessoas não têm coragem de questionar, as pessoas não têm coragem como eu, de vir aqui e falar assim, eu criei uma metodologia 100% brasileira que nunca ninguém fez, por exemplo. Ou, galera, o problema do Brasil é a Igreja Católica Apostólica Romana original, não porque eu tenho nada contra o Papa ou a Igreja, acho uma instituição até hoje em dia que prega o bem, tirando do século XI, XIII, que matou muitos cientistas, fez muita merda, mas vamos esquecer, abafa o caso. Hoje em dia é uma instituição que realmente pensa no pobre, pensa nos outros, tem muita obra social. Não vamos falar que é uma religião ruim, não é uma religião ruim, mas não funciona para um capitalismo. Eu tenho coragem de falar isso. Aí você fala assim, caraca, André, porra, você assusta, muita gente vai dar não like nesse vídeo porque é cristão, sei lá o quê. Foda-se. É isso que eu digo para essas pessoas, porque você vai dar não like porque você foi lavado de cabeça desde muito cedo a entender que eu tô falando uma coisa anti você, anti sua religião, anti-Cristo, quando eu estou só explicando antropologicamente que nós estamos andando de lado e a democracia brasileira não vai funcionar. E foi difícil? Não. É só ter coragem. Muita gente pensa como eu, mas as pessoas não põem para fora. Por quê? Porque tem medo. Você de ferir isso aqui, ó, o pertencimento, que é um dos itens mais importantes da criança interior. Por que as pessoas não põem a voz para fora? Por que as pessoas não inovam? Porque elas acham que vão ser abandonadas, que vão perder o amor, que é um item da criança interior, que não vão mais pertencer, que vão julgar. Porque vão se diferenciar, né? Então, uma coisa que é legal nos alunos do Sexy Canvas Academy é que não demora 8 anos, 5 anos, que nem startup para eles ganharem grana. Eles já têm tudo na porra da mão deles e no cérebro deles. Eles só falam, caraca, fui enganado, agora amanhã mesmo vou pôr para fora. Então, um grande percentual de alunos mudam de vida no dia seguinte, outros em 3 meses. E, de novo, sem arrasta para cima. Um percentual deles fica maluco, porque tem cabala também no Sexy Canvas. Um percentual deles vê que embasou a vida toda em verdades que não existem. E a maior galera demora também um pouco mais, mas acaba mudando alguma coisa na cabeça, acaba vivendo mais uma verdade, ou até chega num ponto de vazio que é, caraca, me libertei da corrida dos ratos, entendi tudo, eu tava mentindo para mim, e agora eu vou fazer o que eu amo. E nessa hora vem aquele cri, mas caralho, o que eu amo?
Eu fui tão artificialmente criado para ser o que se esperava de mim e fazer o que se esperava de mim e atender a tudo que me pediram. Meu avô pediu que eu fosse advogado, estudar inglês, Enem, sei lá o quê, que a pessoa para até quando sai da corrida do jato, que nem eu. Eu fiquei milionário, eu falei, caralho, agora eu vou viver a porra da vida, eu vou fazer o que eu amo. Eu era tão nerd, tão dedicado a ser melhor e criar coisas novas e programar e sei lá o quê, que eu falei, caralho, eu não sei o que eu quero. Então, a sociedade, ela passou do ponto de tirar o direito das pessoas de serem o que elas podem ser e de deixar que as pessoas decidam por elas mesmas e parem de agradar tanto o mundo, porque esse cidadão que agrada só o mundo não molha ninguém. Não molha ninguém. As pessoas gostam de super-herói e super-vilão. Não gosta desse super temente, medroso, que tem medo e faz tudo o que se espera, porque no fundo essa pessoa só quer ser amada, só quer pertencer e tal, e às vezes se abandona e esquece o principal amor, que é o amor próprio. Foda, foda. Cara, só posso te agradecer. Foi, assim, incrível mesmo, André. Muito bom, cara. E, cara, fica à vontade aí pra deixar um recado, cobrar uma conta de alguém aí. Tá à disposição. Vendo Fusca 98, mentira, aquele cara que se aproveita. Tem uma piada, né? Eu sou judeu, né? Então eu posso contar a piada de judeu que não é preconceito. Aí o Jacó liga pro Classificados, na época que tinha Classificados, nessa geração não sabe o que é isso, falando assim, fala aí, Raquel morreu, favor não enviar flores, né? Para aqueles anúncios fúnebres. O cara, mas seu Jacó, se eu tenho direito a 80, sei lá, 50 palavras, se eu sou só, sei lá, 28. Ele, não quero, Raquel morreu, tô mal. Ele, não, seu Jacó, vamos aí e tal. Aí no dia seguinte saiu publicado no jornal, Raquel morreu, favor não enviar flores, vendo Fusca 78. O cara otimizou, né, cara? Otimizou, que isso eu consigo explicar até que é avareza. Não. É avareza. Avareza no sentido, não de judaísmo, pelo amor de Deus, isso é uma coisa babaca, mas no sentido de vou aproveitar ao máximo. É o que o Uber fez. O Uber, quando te dá água e bala, não é porque ele é fofo, ele tá mexendo com a sua gula e com a sua vaidade, com a sua avareza e com a sua recompensa, que são todos os itens do Sexy Canvas. Quem masterizar os 14 itens do Sexy Canvas se torna uma pessoa mais foda, cria produtos mais fodas, cria infoprodutos mais fodas, canais do YouTube mais fodas, se coloca pro mundo de uma forma mais interessante. Assim, realmente é um breakthrough e não é à toa que eu estou falando que é possível trazer o Prêmio Nobel para o Brasil, apesar de estar distante, porque eu não sou nada acadêmico, e o Nobel adora uma academia, mas assim, isso aqui é uma parada muito inovadora, não é uma inovadora tipo, o Brasil inovou com manteiga de karité e o açaí da melhor qualidade. Não, é um bagulho inovador a nível mundial e que a galera vai ter que aprender que o Brasil criou um canvas de verdade e que o Brasil está a fim de ganhar o Prêmio Nobel. E mesmo que eu não ganhe, eu te digo, o Nobel de Economia de 2017 é um subset disso aqui. O Simon Sinek, com aquele livro do Comece pelo Porquê, que é interessante, não estou aqui desdenhando, um bom trabalho do Simon, né, meu melhor amigo. É um subset disso aqui. Saiminho, saudade. Como é que está? Beijo pro Saiminho. Quando você fala Comece pelo Porquê, é legal falar isso. Mas qual é o porquê? O que é o porquê? O que move o humano? Ele não explica. Então isso aqui tem potencial de trazer o Brasil pro mapa do Nobel, eu quero trazer isso. E vou te falar, é vaidade, que é um dos itens do Sexy Canvas? Mas é cientificamente possível e eu conto com o seu apoio. Boa, que isso. Obrigado de novo, tô na torcida e conta comigo, tá? Um abraço, cara. Tamo junto.